O que acontece quando o líder mais poderoso do mundo se apaixona, mas se apaixona tanto que está disposto a deixar um império inteiro desmoronar? Essa é a grande questão da tragédia épica de Shakespeare, Antônio e Cleópatra. É sobre a colisão inevitável entre o amor e o dever. Então a gente entra na história conhecendo Marco Antônio, um dos três caras que governam o Império Romano. E ele está vivendo um caso de amor avassalador com Cleópatra, a lendária rainha do Egito. Pensa bem, ele é um general, um pilar de Roma, mas está completamente hipnotizado por ela. E olha, logo de cara, a peça já joga na nossa frente esse julgamento pesadíssimo de Filo, que é um dos soldados do próprio Antônio. Isso já define o tom do escândalo e o tamanho do que está em jogo. Para Roma, o que Antônio sente por Cleópatra não é romance, não. É uma traição ao papel dele no mundo. Vamos mergulhar um pouco nesse mundo que prendeu o Antônio. Lá em Alexandria, ele simplesmente esquece das obrigações. A vida dele vira uma sequência de prazer, de festas e, claro, de Cleópatra. Tudo isso enquanto o império que ele deveria estar governando é deixado de lado. E essa divisão entre os dois mundos é gritante, né? É um verdadeiro choque de culturas. De um lado, a gente tem Roma, toda séria, focada no dever, no império, na ordem, nesse mundo masculino da guerra. E do outro, o Egito, por hedonismo, amor, prazer, paixão, uma sensualidade que transborda. O Antônio está literalmente sendo partido ao meio por essas duas forças. E se alguém duvida, as próprias palavras do Antônio não o deixam mentir. Quando chegam notícias de Roma, ele simplesmente ignora. Para ele, naquele momento, o mundo inteiro se resume ao espaço que ele divide com a Cleópatra. É uma rejeição completa, total, da identidade romana dele. Só que a realidade sempre bate à porta, não é? E aquela bolha de prazer do Antônio em Alexandria está prestes a estourar. E de forma bem violenta. As exigências políticas de Roma chegam como uma verdadeira tempestade. A primeira bomba. A própria esposa dele, Fúvia, junto com o irmão, começou uma guerra contra o César, que é colega de Antônio no Triunvirato. Imagina a confusão política que ele, como um dos líderes, não tem como ignorar. A segunda crise, invasão estrangeira. Os partos estão atacando no Oriente, um território que era responsabilidade direta do Antônio proteger. Ou seja, o posto dele está sendo atacado enquanto ele está lá se divertindo no Egito. E não para por aí. A terceira grande ameaça. Sexto Pompeu, filho do famoso Pompeu o Grande, juntou uma frota e está desafiando o poder dos três governantes nos mares. O império em si está sendo cercado. E para fechar, vem o golpe final, que é pessoal e decisivo. A notícia de que Fúvia morreu. Isso, de um jeito meio torto, até tira um dos laços que ele tinha com Roma. Mas, ao mesmo tempo, é o que o obriga a voltar. A desculpa para ele ficar longe acabou. Aí a ficha cai. Com essa avalanche de desastres, o Antônio finalmente toma uma decisão, e dá para ver que é uma decisão dolorosa. Ele reconhece o poder que a Cleópatra tem sobre ele, chamando ela de feiticeira, e aceita que precisa voltar a ser um líder romano. Mas por que é tão difícil assim largar tudo? O que a Cleópatra tem, afinal? Vamos focar um pouco nela agora para entender por que essa mulher tem um poder tão absurdo sobre o general mais poderoso do mundo. A reação dela quando o Antônio diz que vai embora é uma obra de arte da manipulação. Ela não tem uma reação simples, ela solta um turbilhão de emoções. Ela finge doença, acusa ele de traição, debocha da lealdade dele a Roma. Ela usa todas as ferramentas possíveis para deixar ele sem chão, preso a ela. É uma força da natureza. E talvez a melhor descrição desse fascínio todo venha do Enobarbo, o amigo fiel do Antônio. Ele diz que ela é infinitamente cativante, que o tempo não a desgasta, que o hábito não a torna entediante. Pelo contrário, quanto mais se convive com ela, mais se quer. É daí que vem o poder dela. Bom, agora a gente muda de cenário, estamos em Roma, o Antônio está de volta, mas o clima político está péssimo, super tenso. E o que acontece a seguir não tem nada a ver com amor, é puro cálculo frio para impedir uma guerra civil. E para entender o que está rolando, a gente precisa falar rapidinho do Triunvirato. O poder de Roma estava dividido entre esses três caras e a relação deles, principalmente entre Antônio e César, era frágil, cheia de desconfiança. Então, para tentar apagar esse incêndio, surge uma solução.
Antônio, que acabou de ficar viúvo, deveria se casar com Otávia, a irmã super virtuosa do César. É um remendo político, sabe? Um sacrifício pessoal de ambos os lados para tentar manter uma paz que todo mundo sabe que é frágil. Só que, desde o começo, fica aquele sentimento de que essa solução não vai dar certo. Tanto o destino quanto o próprio jeito do Antônio de ser sugerem que essa paz não vai durar. Tem um cheiro de problema no ar. E aí vem o aviso que, nossa, é de arrepiar. Um adivinho fala para Antônio que o espírito dele, a sorte dele, é sempre dominado pelo espírito do César. Basicamente, perto do César, ele sempre vai perder. É um presságio claro da queda dele. E como se a profecia não bastasse, vem o Enobarbo, que é super pé no chão e meio que diz a mesma coisa, mas de um jeito mais direto. Ele conhece o Antônio. Ele sabe que a Otávia, por mais correta e calma que seja, nunca vai conseguir competir com a paixão sem fim da Cleópatra. Ele praticamente crava com uma certeza brutal que Antônio vai voltar correndo para sua egípcia. E no fim das contas, a gente fica com aquela pergunta que é o coração da peça. Uma pergunta que vale tanto hoje quanto na época de Shakespeare. Quando as ações de uma pessoa têm consequências para o mundo todo, até que ponto os desejos pessoais podem ser separados das responsabilidades públicas? É uma reflexão que continua com a gente muito depois que a cortina se fecha.